Vamos ler a palavra. Eu convido os irmãos a estarem abrindo nosso manual de vida lá no Evangelho, segundo escreveu Jesus Cristo, pelas palavras de São Mateus. Evangelho de São Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 25. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo de número 25. Fiz alguns lembretes no computador, mas eu não abandono, eu quero fazer questão disso, eu não abandono essa palavra inicial aqui, ó. É na Bíblia, irmão. Não quer dizer que eu estou na dependência do computador, não. Está na Bíblia aqui. Abri o nosso Evangelho, né? Sou muito a favor da tecnologia, mas tem horas que a gente não pode abrir mão do papel da Bíblia. Está aqui. Vou estar lendo com os irmãos. Evangelho de São Mateus, capítulo de número 6, versículo 25. A palavra do Senhor, ela tem por tema a ansiosa solicitude pela vida. E o versículo 25 inicia assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual é de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que a necessidade de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém, queridos? Eu quero pedir aos irmãos que possam curvar as suas cabeças aí onde estão. Pai querido, Senhor, como é bom ouvir a tua palavra. Pai querido, tu sabes aí que o quanto a gente inicia nervoso, Pai, por poder estar aqui representando a tua palavra e saber o quão grande é a responsabilidade. Mas a tua palavra tem esse poder, ela traz paz, ela calma. Já me sinto mais tranquilo, porque eu me sinto, Senhor, como o Senhor falou a Marta e a Maria naquele dia. Enquanto, Senhor, Marta procurava as coisas do dia a dia, Maria foi e disse: não, Senhor, eu vou deixar tudo de lado e vou procurar a Ti. E, Senhor, quando nós venhamos, Senhor, colocar o Senhor em primeiro lugar, quando nós vemos colocar a Ti, Pai, acima de todas as coisas, Pai, o Senhor nos acalma. Pai querido,
Importa que eu venha diminuir, Pai. Me esconde debaixo da tua cruz. Tira aquilo, Senhor, que vem da boca do homem. Fala com o teu povo. Depois de tantas correrias e tantas coisas do dia a dia, Pai, o Senhor me colocou aqui. O Senhor que me trouxe a oportunidade. Então, Senhor, fala com o teu povo. Transforma. Não vem falar, Senhor, aquilo que os teus filhos querem ouvir, não. Se possível, o Senhor venha admoestar, o Senhor venha repreender, mas o Senhor fala aquilo que nós precisamos ouvir, a começar de mim. Pai, nós somos gratos porque, assim como Pedro disse, nós não temos aonde recorrer e somente a Ti, porque só Tu tem a palavra da salvação. Oh Deus, muito grato nós estamos, porque servimos a Ti e até aqui o Senhor tem nos ajudado. E por isso continuamos firmes e alegres na Tua palavra. Continua falando conosco, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, aqui fica um silêncio, mas o silêncio faz parte, é hora de Deus falar. Vou pedir licença aos irmãos aqui. Para continuar, todos ouvem a minha voz, não é isso? Amém? Amém. Glória a Deus. Vejo o dedinho ali, pelo menos da irmã Rosilene, o dedinho, então tá ok. Amém. Queridos, vejam como é interessante, né, irmãos? O que Deus, todos os dias, fala conosco. Deus conversa todos os dias de uma forma diferente conosco. E Ele renova a sua palavra de uma forma tão carinhosa, de uma forma especial. Às vezes o homem quer dizer, coloca na sua boca, mas Deus, isso aqui eu já falei. Acho que quem ministra, às vezes faz essa pergunta, mas Senhor, isso aqui eu acho que eu já falei e tal. A gente sempre coloca a questão do homem. Mas é isso, a palavra ela é isso, ela se renova. De repente é a mesma coisa que o ministrador falou na palavra ontem, mas hoje essa mesma palavra ela já tem um efeito diferente, um efeito renovador, né? Como a nossa própria Bíblia diz, uma espada de dois gumes, né? Ela penetra. Então essa espada ela tem esse efeito natural todos os dias. Irmãos, então, eu senti de Deus, e aí lendo a palavra, e Ele trouxe para mim, deixa eu colocar aqui na tela aqui, porque os irmãos não estão vendo, mas eu preciso ver os irmãos, porque na hora que cortar, só um instante, irmãos, aqui, cortar eu vou poder ver os irmãos, que só escuto, aliás, não estou ouvindo nada, então, deixa eu colocar aqui. Me inventei hoje de colocar minha explanação no computador, irmãos, mas não sei se eu vou optar por essa ideia, não. Hoje é uma fase teste. Mas Deus está no controle, em nome de Jesus. E aí, irmãos, Deus colocou no meu coração para falar, trazer aqui essa mensagem sobre uma coisa que talvez os ministradores, eu acredito que, né, tem trazido nas igrejas, os pastores, não somente nas igrejas, mas em vários campos de palestras, um tema que nos persegue, um tema que faz parte do nosso dia a dia, que vem tratar sobre uma palavra bem conhecida, chamada prioridade. Prioridade. Antes de ver o que Deus tem para nos colocar falando de prioridade, eu queria aqui colocar para os irmãos um conceito básico da palavra prioridade. O que o dicionário fala, nos ensina o que é prioridade? Porque muitas das vezes a gente, enquanto cristão, a gente se confronta, né? Porque algumas palavras, mas a Bíblia diz isso, mas o dicionário diz aquilo.
E a gente precisa entender como cristão, como servo de Deus, que o Deus que a gente serve, através do seu manual, nos ensinou que tudo aquilo que está na Bíblia não vai de contra o que está escrito através da língua portuguesa. Nada vai de contra. Se nós vamos aprender o que é pai na Bíblia, na língua portuguesa, pai também tem que ser pai, o significado de pai. Mas às vezes os irmãos possam perguntar, mas irmão, no dia a dia, no mundo secular, isso tem sido deturpado. E eu vou concordar com os irmãos que realmente tem. Mas a gente não pode confundir o conceito das coisas com o que o homem faz acerca do conceito. Os irmãos, eu acho que os irmãos estão me entendendo. Eu não posso nunca desvirtuar o que eu aprendo lá desde molequinho na minha escola sobre o significado das coisas e eu achar que agora, porque eu sou cristão, estou aprendendo sobre as coisas que a Bíblia me ensina, o significado das palavras ele vai alterar. Então, nós estamos aprendendo sobre o que é prioridade, prioridade vai estar aqui na Bíblia e prioridade também vai estar no dicionário. O que muda de repente é que a partir de que nós nos tornamos cristãos, as nossas prioridades passam a ser outras, mas prioridade continua sendo prioridade. Amém? Eu queria partir desse preceito aqui para que os irmãos comecem a entender que em nenhum momento, como alguns desvirtuam, a palavra da lei, ela mortifica, ela nos impede de chegar a Deus. A palavra da lei, ela nos ensina sempre. Então, que a gente não pode perder esse mear das coisas. Então, eu trouxe essa comparação do que diz a língua no mundo, a língua portuguesa no mundo secular, e eu faço questão, por quê? De colocar isso, porque para que a gente não venha, às vezes, ser confrontado com quem ainda não serve a Deus, para que alguém diga assim, eu estou dizendo isso, irmãos, porque eu já ouvi de pessoas dizer assim, mas a Bíblia, ela muda o significado das coisas. Não, nem a Bíblia vai mudar o significado das coisas e nem tampouco você pegar um dicionário, ele vai desvirtuar o sentido das coisas. Ele pode, irmãos, em alguns sentidos, limitar. Quando você vai pegar, por exemplo, palavras de cunho religioso, a Bíblia limita. Ela limita o que o catolicismo ensinou, ela limita o que algumas denominações colocaram, mas ela não inverte, se é que os irmãos entendem. Então, é mais ou menos nesse sentido. Então, dando continuidade, eu vou aqui mostrar para os irmãos o conceito da palavra prioridade, e aí a gente vai conversando acerca, à luz da palavra do Senhor, com relação a questões de prioridades. Deixa eu pegar aqui, pronto. Olha, irmãos, no dicionário, se você abrir o teu dicionário aí, você vai perceber, não precisa abrir não, irmãos, é só o modo de falar. Você vai perceber que a palavra prioridade significa condição do que é o primeiro tempo, ordem ou dignidade. Um outro conceito também que vai estar lá no dicionário é possibilidade legal de passar à frente dos outros, preferência ou primazia. Eu achei bem interessante quando ele coloca aqui essa questão da possibilidade legal. Essa possibilidade legal, ele está dizendo que quando você tem prioridade sobre o teu próximo, por exemplo, se você tem prioridade numa fila e essa prioridade não é pelo modismo, é uma prioridade legal, quer dizer que está constituído na lei que uma pessoa idosa ela vai ter uma prioridade, que uma pessoa com filho de colo ela vai ter prioridade e segue-se outros demais. Então, isso também é questão de prioridade.
Eu trouxe um pouquinho o conceito para os irmãos, pode estar parecendo uma aula de língua portuguesa, mas é porque a gente vai ter momentos de se chocar a palavra prioridade com a palavra importância. Tem coisas que outra hora a gente faz achando que é prioridade e outra hora essas coisas não são prioridades. Nós damos a ela importância. Veja que confuso. Prioridade é tudo aquilo, e aí eu vou voltar a dizer o conceito de novo. Prioridade é uma condição do que é o primeiro, de que está em primeiro lugar, no sentido de ordem, é que vem à frente, né? E aí eu citei até o exemplo da possibilidade legal, da questão de passar na frente, da preferência, da primazia. Então, está muito ligado à questão do primeiro. Prioridade é tudo aquilo que vem primeiro. Só os irmãos lembrarem nesse sentido, né? Então, irmãos, nós temos vivido numa modernidade onde as pessoas elas têm desvirtuado muito, não somente a questão das palavras que vem no dicionário, talvez eu digo desvirtuar por até falta de conhecimento mesmo, como também e principalmente quando a gente se trata de prioridade cristã, prioridade enquanto servo de Cristo. A gente tem, às vezes, desvirtuado, nós, enquanto. Não vou aqui nem me estender ao mundo secular, a quem não conheceu a Cristo. Eu venho trazer um perigo grande, e aqui eu faço questão de mencionar, em relação à Igreja de Cristo mesmo. Dentro das nossas igrejas, crente que ainda não tem noção tão pouco o que é prioridade, prioridade no dicionário, talvez, né? Não sei se sabe, não. E aí pega essa falta de conhecimento, essa falta de interesse em saber o que é prioridade, e quando chega no Evangelho, a pessoa já não sabe o que é prioridade, quando chega no Evangelho de Cristo, ele continua nessa falta de conhecimento e termina deixando de cumprir a prioridade enquanto servo do Senhor, né? Então, irmãos, a gente a gente está vivendo em uma sociedade, ela é uma sociedade muito imediatista, né? Onde hoje, dia a dia, existe prazo para se cumprir, metas a serem alcançadas, tudo, e o pior, tudo tem que ser para ontem, né? E o pior disso tudo, as agendas, cada vez mais nossas agendas estão mais lotadas, o dia cada vez mais curto. Tem pessoas, eu escuto pessoas dizendo que o dia deveria ter não mais 24 horas, mas 48 horas agora, né? E sabe qual é a gravidade disso tudo? E aí sim eu queria trazer isso aqui para os servos de Deus. A gravidade disso tudo é que quase não sobra tempo para Deus. Quase não sobra tempo para Deus. Quase não sobra tempo para nossa família. Na verdade, para os nossos amigos, quase não sobra tempo para a igreja. É por isso que Deus ele está sempre nos alertando, ele chamando a nossa atenção para que essas raposinhas, se é que eu posso dizer assim, elas não venham mais estar nos afastando de Cristo. Porque, irmãos, naturalmente, eu creio aqui que todos nós temos afazeres, todos nós, no nosso dia a dia, temos uma ocupação. Mas se a gente for analisar e for voltar aos primórdios lá no Evangelho, a gente vai ver que quando Cristo convocava, desde o primeiro apóstolo, ele não convocou desocupados. Todos tinham prioridades, ao modo deles. Pedro era pescador, Mateus, cobrador de impostos, né? E a pergunta que eu faço é: qual é a sua prioridade? O que é que você tem como prioridade?
Qual a sua prioridade hoje? Às vezes a gente, em meio aos acontecimentos diários, em meio à nossa turbulência do dia a dia, chega ao final do dia e a gente se comenta com o Senhor: o que foi que eu fiz hoje? O que foi que eu fiz em prol do Senhor? Como foi que eu priorizei esse Deus no qual eu sirvo? Na verdade, eu, eu sou muito curioso, às vezes eu conversando com alguns irmãos, até da minha igreja mesmo, e hora ou outra eu entro no assunto de perguntar: irmãos, qual é a ordem das prioridades na sua vida? Porque é uma coisa que parece, às vezes, a gente não dá tanta ligança, queridos, mas é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia. De tal forma, essa questão das prioridades, porque quando nós invertemos, isso faz, de certa forma, um verdadeiro desajuste na nossa vida, seja ela na vida secular, seja ela na vida cristã, seja ela nos nossos relacionamentos extra-igreja, se é assim que eu posso dizer, ambiente de trabalho, muitas das vezes não é composta por irmãos, a família, né? Nem toda família, todos são cristãos, ou a maioria é cristão, né? Como é que nós temos colocado as nossas prioridades? Quem é primeiro na nossa vida e quem vem depois? Como é que a gente trata isso? Porque muitas das vezes a gente comete alguns deslizes, não sei se a palavra talvez aqui os irmãos me perdoem, não por intenção de fazer o errado e se afastando de Deus por estar fazendo algo que está em desacordo com a sua vontade, mas às vezes pela falta mesmo de conhecimento, né? E às vezes a gente lá na frente vai querer se justificar para o Senhor e dizer assim: mas Deus me perdoa porque eu não sabia o que era prioridade. Pode me perdoar porque eu não sabia o que era prioridade. Então, talvez Deus está me dando a oportunidade, dando a você a oportunidade agora de buscar, puxa, o irmão falou prioridade. Uma oportunidade, eu vou entender o que é prioridade e saber, como cristão, servindo a Deus, quais são as minhas prioridades, né? E por que não, eu trouxe aqui para os irmãos, só para a gente, né, uma palavra bem sucinta, para que a gente venha, talvez, se você seguiu de acordo com o nosso manual de vida essas prioridades, parabéns. Você está em acordo com o que reza a palavra do Senhor com relação às prioridades, certo? As prioridades na vida de um cristão. Então, antes de enumerar as prioridades aqui para os irmãos, eu quero ler só um texto bem rápido aqui. Irmãos, deixa eu ver aqui. Estou apanhando do meu computador, misericórdia. Vamos lá. Amém, glória a Deus. Cadê o texto aqui? Eu achei bem interessante e eu queria compartilhar com os irmãos. Vamos lá. A prioridade é algo que consideramos importante em nossa vida. No início, esta palavra era usada no singular, designando aquilo que tem o primeiro lugar, como eu li para os irmãos lá, acerca do dicionário. Há algumas décadas, o termo também é usado no plural, para decidir uma lista em ordem decrescente ou crescente daquilo que é essencial em nosso viver. Isso significa definir qual a importância de cada área tem em relação às outras, que as áreas competem pela nossa atenção. Que áreas competem por nossa atenção? Espiritualidade, casamento, filhos, familiares, amigos, igreja, trabalho, saúde, descanso,
formação educacional, cultura, lazer. Talvez você lembre de outras. Nem sempre conseguimos manter estas áreas em equilíbrio. Ninguém consegue dividir seu tempo de modo a atender todas estas áreas satisfatoriamente. Ao listarmos nossas prioridades, portanto, definimos a relevância que damos a cada área da nossa vida. Porque precisamos fazer isso, porque constantemente surgem momentos em que devemos escolher entre pessoas, valores e situações. São essas escolhas que revelam nossas prioridades, ainda que inconsistentes. São nossas prioridades que determinam nossas escolhas. Eu li esse texto, irmãos, e eu achei bem interessante, e eu queria, assim, de forma bem rápida, compartilhar isso com os irmãos. Essa questão das prioridades. E isso... Vi alguém falando aqui, mas acho que não. E isso, irmãos, quando a gente traz esse tema, eu acho que me chamou bastante atenção quando a gente lê esse texto lá no Evangelho de Mateus, quando Deus nos alerta acerca daquilo que nós consideramos mais importante ou menos importante na nossa vida, é para que nós venhamos ter a reflexão de que ordem, se é essa a palavra, que ordem essas coisas estão na nossa vida, né? Irmão, mas eu sei que Deus é o primeiro, amém. Deus está em primeiro lugar, né? E nos deixou das suas milhares e milhares de formas, através dos louvores, através da sua palavra, através da oração, através das canções, né, que são os louvores, diversas formas de como nós colocarmos esse Deus em primeiro lugar. A própria palavra dele diz lá, e é o primeiro mandamento. Assim ele já deixou escrito, que ele deve estar acima de todas as coisas e somente ele. Deus faz questão de dizer que é ele o nosso primeiro, é ele a nossa primazia, é ele a nossa prioridade e ele é o único Deus a ser servido. Deus, eu vi, o meu pastor, ele falou uma coisa que me chamou bastante atenção na sua última ministração, que ele diz assim, Deus não divide a sua glória. Então, ele nunca vai dividir a sua glória para que nós venhamos criar subterfúgios, criar outros deuses. Por que eu estou comentando isso, irmão? Porque é da natureza humana, é da natureza da carne, sair denominando deuses. É por isso que algumas denominações, para que a gente não saia comentando, eu não quero aqui citar denominação nenhuma, é por isso que algumas denominações se colocam em bases de esculturas, de retratos, né? Enfim, porque isso é da natureza mesmo humana. O ser humano, a carne, desde a época lá de Moisés, é inclinado, e os estudos eles mostram, nós temos tendência inclinado a adorar as coisas pelaquilo que nós enxergamos, não é verdade? Então, já falando aqui como a primeira coisa que eu queria trazer nessa noite, é para que os irmãos não venham a se esquecer, nós, como cristãos, talvez isso choque um pouquinho, confronte aquele que ainda não conhecia o Senhor como seu Senhor e Salvador, né? Mas nós, como cristãos, isso já faz parte da nossa natureza. É que a nossa prioridade número um, e me permita os irmãos aqui numerar, a nossa prioridade número um deve ser o Senhor. O Senhor e ser o único Salvador. É Ele que deve ser a nossa base de sustento em tudo, como eu li no início, irmão, em todas as coisas. Não é só em algumas coisas. Às vezes a gente costuma colocar Deus
em algumas coisas na nossa vida e naquelas mais escondidas, a gente não deixa que Deus veja, a gente não deixa que chegue a Ele, entendeu? E a palavra